Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, o vídeo de hoje vai ser sobre planejamento, certo? Planejamento não é só o planejamento em si, é o planejamento educacional. Vamos lá, então o planejamento ele tem duas definições. O primeiro, que é a definição tipo da própria palavra, é o ato ou efeito de planejar. Vai mesmo, trabalho de preparação para qualquer empreendimento, seguindo o roteiro e métodos determinados. Então, planejamento é aquilo que segue um roteiro, tem um caminho a ser percorrido, certo? Tudo visando algo. Então, a gente está planejando para visar um resultado, para visar algo, para chegar a algum canto. Enfim, já o planejamento educacional ou planejamento escolar é uma tarefa docente que inclui tanto a previsão das atividades didáticas em termos de sua organização e coordenação em face dos objetivos propostos, quanto sua revisão e adequação no decorrer do processo de ensino. Então, o planejamento em si, ele tem alguns objetivos, beleza? Tem alguns objetivos que eles querem se atentar. E quais são? Primeiro é incorporar de frente os problemas da escola em que trabalhamos e do contexto do sistema educacional. Então, eu estou lendo aqui, certo, para ficar bem embasado. Lembrando, sempre eu deixo as fontes na descrição. Vamos lá. Assumir também a escola como instância social com o compromisso de gerar aprendizagem e formar cidadãos. Beleza? Qual a importância do planejamento? Ele tem um caráter como instrumento de melhoria qualitativa do trabalho do professor. Então, planejamento é isso. Planejamento é você seguir um roteiro, seguir uma metodologia, um plano didático para chegar assim, a um resultado. Seja visando o resultado, tanto um desenvolvimento, uma construção do profissional, que é o do professor, tanto também visando uma boa avaliação qualitativa do aluno. Beleza? Então vamos para agora os problemas do cotidiano escolar. Que tipo, para existir o planejamento, ele é muito válido quando se tem um problema escolar. Então tem um problema escolar, tem os problemas do cotidiano escolar, e o planejamento serve para praticamente ou inibir ou tipo excluir, acabar com esses problemas. Então quais os problemas do cotidiano escolar, tipo atualmente no caso, né? Primeiro, os objetivos educacionais propostos nos currículos dos cursos, no caso da disciplina de matemática, português e etc., apresentam-se confusos e desvinculados com a realidade social e cultural dos alunos. Exemplo, um livro sobre sociologia, ele não aborda a realidade que o aluno está vivendo. A matemática, tipo, a disciplina de matemática, o professor dá um conteúdo tipo já lá na frente, que já era para dar um conteúdo básico, ele foge do livro didático, ele foge do conceito da metodologia que o livro tem que passar para o grau do aluno, para o nível do aluno, que o aluno está abaixo do nível do professor, do nível do material, no caso didático, beleza? Então, o primeiro problema é que o currículo escolar ele está desvinculado da realidade que o aluno está inserido. O segundo são os conteúdos são definidos, no caso os conteúdos são definidos de forma autoritária, pois os professores acabam por não participar dessa tarefa de formação dos conteúdos que vão se aplicar na escola, na sala de aula, tá entendendo? Exemplo, vem a base, tudo, no caso, a teoria lá de cima, tudo vem descendo e chega na última cabeça que é os professores. Pum, bateu na cabeça do professor, poxa, eu tenho que passar esse conteúdo aqui imenso para os alunos. Como é que eu vou passar para os alunos se esse conteúdo está muito formal, está muito praticamente imenso, tá entendendo? Devido à minha carga horária, o conteúdo está muito com o objetivo, está muito disperso, enfim. Então, o conteúdo ele acaba sendo definido de forma autoritária e fica muito, praticamente, como eu vou dizer, não é uma coisa relevante e corresponde à participação do professor dentro do conteúdo, entendeu? Praticamente, o conteúdo vem das pessoas lá, burocratas, que ficam definindo, isso aqui é o certo para o aluno. E o professor que está envolvido diariamente na educação, ele não participa da construção desses conteúdos que vão se aplicar na sala de aula, enfim. O terceiro é a metodologia usada pelo educador e o aluno continua muito subjetiva, muito nada a ver, não desenvolve nada, pois seu pensamento criativo é mais bloqueado do que estimulado. Vem a base, vem
a pressão lá de cima dos professores, os professores não conseguem trabalhar com os alunos, e não exploram a criatividade deles. E por último, no caso, o último problema é a avaliação do rendimento escolar. Resume-se em quê? A avaliação dos alunos. Resume-se em rituais de provas que só avaliam o material exigido, os conteúdos exigidos naquela disciplina, naquela unidade, tá entendendo? Mas o aluno sabe escrever muito bem, sabe criar poemas, ele é bem criativo em artes, ele é crânio em matemática, mas de outras áreas da matemática, e não naquela especificidade dando aula, tá entendendo? Que está se aplicando. Então, a avaliação em si também, a forma de provas, ele acaba praticamente desfavorecendo alguns alunos que têm uma criatividade muito imensa, têm um desenvolvimento muito bom, tem muito potencial, só que a prova, ele não é bom naquela disciplina e os professores já veem, opa, esse aluno é mediano para baixo, esse aluno é burrão, esse aluno é bagunceiro, esse aluno é desinteressado, ele é chato, enfim. Então, os professores começam a enxergar, ou os amiguinhos começam a enxergar aquele aluno com essa visão, com essa forma, mas na verdade ele tem uma boa forma, ele tem muita criatividade, ele tem muito potencial a se beneficiar, no caso, a explorar. Enfim. E por último, pessoal, tem as quatro fases do planejamento. Então a gente viu o quê? A gente viu as duas definições de planejamento, certo? Que é o planejamento em si, a ideia, e o planejamento escolar. O planejamento em si é o ato que segue um roteiro, que segue uma metodologia, que segue conceitos pré-estabelecidos para chegar a um resultado. Isso é um planejamento. A pessoa planeja, vai organizando as coisas, vai tudo, tipo, isso aqui vai ser assim, isso aqui vai ser primeiro, isso aqui vai ser segundo, fazendo uma ordem também para chegar a um resultado. E o planejamento escolar, que são as duas definições, né? O planejamento escolar é uma tarefa docente do professor, educacional, no caso é uma tarefa educacional, que inclui tanto previsão das atividades didáticas do ano, beleza? Com organização, com metodologia, com conceitos de avaliações, certo, de resultados, buscando objetivos, no caso, pré-estabelecidos, para ter um bom resultado nas avaliações do final do semestre, para ter um desempenho muito bom por sala, tá entendendo? Então, então, planejamento escolar visa um resultado dos alunos. Planejamento em si visa um resultado de uma missão, de um objetivo, de qualquer coisa. A importância do planejamento é que ele tem um caráter de qualidade. Então a gente planeja e tipo, tudo que a gente está planejando, no caso, o resultado vai ser concluído porque a gente foi progredindo gradualmente, beleza? E o que a gente viu também foi os problemas do cotidiano escolar, que no caso, a grade curricular é muito extensa, muito cansativa, não tem como aplicar em sala de aula, ela não está correspondendo, a grade curricular não está correspondendo. A grade curricular também pode ser vista como plano de aula, tá entendendo? Tipo, o que você vai ensinar nesse aluno nesse semestre, enfim. Então a grade curricular é muito extensa. O segundo é que o professor ele não tem muita autoridade para praticamente abordar alguns conceitos de estudo, de metodologias na sala de aula, vem tudo de cima. O terceiro, a metodologia de alguns professores acaba desfavorecendo a criatividade do aluno, ou até a metodologia da própria instituição, da escola, do ministério, enfim, acaba dificultando a criatividade do aluno, enfim. E por quarto, é que os conteúdos ficam muito cansativos, certo? Ficam difíceis de ser avaliado e não favorecem, no caso, em respeito às provas, elas não favorecem a qualidade e o potencial que o aluno tem. Então, ela praticamente, tipo, no caso, o quarto, né? Tu foi ruim na prova, então tu tá abaixo da média. Tu é um aluno que vai ficar em recuperação, você não tem um bom potencial, você é um aluno fraco, enfim. Então, por final, as quatro fases do planejamento, já para encerrar, que a primeira é a seguinte: a primeira fase é o estudo real da escola em suas relações com o contexto social em que se insere. Então, para você fazer um planejamento escolar, tem 4 fases, pelo menos é o que está previsto aqui nesse conteúdo aqui que eu vou deixar na descrição, beleza? Conteúdo escolar, planejamento escolar. Para você fazer um planejamento escolar, você tem que ter, dependendo de que ponto, qual o seu intuito, beleza? Mas para você fazer um planejamento escolar,
você tem que ter 4 fases. São 4 fases. A primeira fase é entender que realidade a escola está. A escola está dentro de uma favela, a escola está dentro de uma periferia, de um município, está dentro de um bairro nobre, está dentro de... está perto do litoral, está perto de, sei lá, de um museu, de alguma coisa, era uma escola municipal, uma escola de referência. Então a gente tem que ver a realidade que a escola está inserida e os alunos que o fazem parte estão inseridos. O segundo é definir os objetivos a serem seguidos, no caso, com base nos resultados da fase 1. Então, qual é o resultado da fase 1? A fase 1 é tipo, bora ver que realidade a escola está inserida. A escola está inserida numa favela, uma escola de periferia, uma escola de município, uma escola de referência, enfim. De acordo com o resultado disso, tipo, a gente vai definindo, a escola é uma escola nobre, uma escola particular, uma escola privada, enfim. Vai definindo, e no final, pronto, esses são os resultados. Aí tem tantos alunos, tem tanto isso, a gente quer chegar a tal canto. Sei lá, a gente quer que todos os alunos tenham a nota, sei lá, até o final do ano, eles tenham uma mediana de 8 para 10, certo? As notas sejam, as maiores da escola, tem uma mediana, seja de 8 para 10. Então, para isso, a gente tem que investir em tal coisa, tem que ver quais os pontos fracos dos alunos, enfim. Isso é o primeiro planejamento. A gente vê a realidade que a escola está, define uma meta, beleza? O segundo é você definir os objetivos a serem seguidos. Tipo, agora, a gente viu os problemas, viu que realidade está. Agora a gente vai definir o planejamento. Como a gente vai chegar à meta que a gente quer, beleza? Como a gente vai chegar? Bora ter aulas dia de sábado, bora estender 1 hora, ou bora ter outra didática no final do horário. Vão ter 5 horas normal de aula, ou 5, toda segunda-feira tem 2 aulas de português e 2 de matemática, enfim. A terceira avaliação, a terceira fase, no caso, é a articulação dos procedimentos que deverão ser concretizados. É tipo, tu vai fazer isso, tu vai fazer aquilo, a gente vai desenvolver assim, a escola vai ficar nessa situação organizacional, certo? A partir de tal horário, isso aqui não pode, isso aqui pode. Então, vai começar a desenvolver a articulação para se chegar no resultado. Então, a fase 1 viu a realidade que está inserida e viu os problemas. A fase 2, a gente acabou de definir de como vai chegar ao resultado. Então, a gente começou a definir os planejamentos na fase 2. A fase 3, a gente acaba por definir quem vai fazer o que, articulando movimentos, isso aqui vai fazer isso, aqui vai fazer isso. E por último, a fase 4 é a sistematização do processo de avaliação da aprendizagem. Isso quer dizer o seguinte, a avaliação nessa fase 4, a avaliação nessa concepção de planejamento não poderá ter o sentido de processo classificatório de resultados de ensino. Então, na última fase, na fase 4, ela não deve ter como caráter classificatório, ela tem que ser muito mais sistemático, tipo, poxa, bora ver quais alunos se destacaram, bora ver quais alunos tiveram fraqueza, não conseguiram desenvolver para chegar à meta, para chegar ao resultado da escola, tá entendendo? Então não tem que ter um caráter de ranking, de classificação, e sim de agregar todos os alunos para entender por que eles não chegaram à meta. Exemplo de uma sala de 20 alunos, 18 chegaram à meta, bateram de 8, tiraram nota 8 durante todo o ano, 8 para 9, 8 para 9, até 10. Só teve 2 alunos que bateram 6 e 7. Então a gente tem que fazer o seguinte, esses 2 alunos que tirou 6 e 7, a gente não deve excluir ele do ramo, não excluir ele do plano da meta. Não, a gente tem que entender agora a gente entende, certo? Aí sistematiza quais são os problemas, os conceitos, a ordem, tudo, por que ele não conseguiu chegar aos demais alunos. Será que ele tem uma deficiência? Será que ele tem uma fraqueza em tal conteúdo? Será que o professor não foi tão claro com ele? Ou tem perseguição em sala de aula? Tá entendendo? Então a gente começa a trabalhar o problema, a construção meta, e dentro dessa meta a construção, só que teve alguns alunos que não conseguiram bater essa meta. Por que eles não bateram? Então a fase 4 é mais para retornar a premissa, dizer, poxa, já concluiu o resultado do ano, mas por que os alunos não chegaram? Bora pelo menos correr atrás do prejuízo e tentar melhorar e construir o que eles têm para nos ensinar, esse aluno, quais são os problemas deles, os potenciais, a criatividade, enfim. Então se conclui a fase 4. São as 4 fases do planejamento. Beleza, pessoal? Então,
esse foi um vídeo rápido não, mais de 15 minutos, mas foi um vídeo objetivo, beleza? Planejamento, a gente falou sobre planejamento, as duas definições sobre planejamento, a importância do planejamento, a gente falou do problema no cotidiano escolar e também das 4 fases do planejamento, que é a fase da realidade, que a escola está, é a fase de definir metas, planos, é a fase de dizer como vai fazer, e a última fase é dizer sistematizar a coisa, como foi definido, o que resultou, quais são os resultados, não procurar um resultado classificatório, procurar quem não conseguiu atingir, como o ensino está seguindo, enfim. Então, praticamente a última fase é de se questionar sobre os resultados de todo o planejamento, beleza? Então, o vídeo vai ficando por aqui. Esse foi o planejamento educacional, as 4 fases, a importância e os problemas da educação, alguns, beleza? Tô ficando sem voz. Muito obrigado, se cuidem, até a próxima. Tchau!